Boa noite a todos vocês. Hoje vamos tecer algumas considerações sobre o capítulo 29 do livro Mente, Caráter e Personalidade, de Ellen G. White, cujo título é Dependência e Independência. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Amém. Certa ocasião, minha filha mais nova e o seu marido adquiriram um apartamento. E então ela começou a fazer planos de como seria a sua nova casa, de como seria o quartinho do bebê, e começou a fazer os preparativos, comprar alguns enfeitinhos aqui e ali. Estava feliz com a ideia de ter a sua própria casa. Quando, num determinado dia, ao chegar em casa, cansada do trabalho, com o filhinho no colo, deu com o marido, de malas prontas na sala, dizendo que ia embora porque não a amava mais, porque tinha encontrado um novo amor e agora ele ia para o apartamento viver uma nova vida com uma nova mulher. Nem preciso dizer para vocês que o mundo caiu na cabeça da minha filha. O marido a abandonou com o filho no colo, sem dó nem piedade. E eu, imediatamente, me lembrei daquele versículo que está lá em Jeremias 17, verso 5, que diz: Maldito o homem que confia no homem. Não que todos os homens sejam maus ou sem caráter, não significa isso. Isso quer dizer que depositar toda a nossa confiança no homem, nós devemos fazê-lo em Deus. Só Deus é digno de toda a nossa confiança. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Se confiarmos na nossa própria força, jamais seremos felizes, jamais seremos bem-aventurados. Mas aquele que confia fielmente no Senhor, esse será fortalecido, esse não se abala com os desafios e circunstâncias da vida. Tal qual uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ele permanece forte em tempos de sequidão. Assim aconteceu com a minha filha. Depositando ela toda a sua confiança em Deus, o Senhor a susteve, a ajudou, a fortaleceu e proveu para ela tempos de refrigério. Louvado seja Deus por isso. Apesar de encontrarmos pessoas confiáveis nesse mundo, somente Deus é, por natureza, digno de toda confiança. Por isso, devemos fazer dele o nosso conselheiro mor. Por vezes, sentimos necessidade de desabafar, conversar com alguém sobre as nossas tristezas, nossas angústias. Temos necessidade de falar com os amigos sobre as nossas aspirações, nossos planos, nossos sonhos. Em vez ou outra, pedimos as opiniões deles sobre o que fazermos. Alguns mais cautelosos buscam conselhos dos mais experientes, como os pais. Alguns procuram até o pastor da igreja antes de tomar certas decisões na vida. Isso é válido. Faz parte do relacionamento humano. Trocar informações, buscar sábios conselhos. Contudo, a palavra final tem que vir do Senhor, tem que vir do alto, porque Ele é a fonte do conhecimento e de toda a sabedoria existente no céu e na terra. Deus é quem governa o seu povo, que é comparado a vasos na mão do oleiro. Jeremias 18, de 1 a 12. Vasos grandes ou pequenos podem ser refeitos a qualquer momento, desde que depositem em Deus toda a sua fé, lançando fora toda e qualquer altivez, todo e qualquer orgulho,
Nunca confie em você mesmo. Quem assim o faz, está fadado ao fracasso. Eu tenho em casa vários vasos, de todos os tipos e tamanhos. E certo dia, eu plantei uma plantinha pequena num vaso pequeno. E coloquei esse vaso pequeno amparado num outro vaso grande que já tinha uma planta antiga lá, um vaso maior. Aconteceu que a plantinha cresceu excessivamente e tomou o lugar da planta maior. A pequena muda expandiu suas raízes por dentro do vaso grande de tal maneira que sufocou, matou a planta que já estava plantada lá já há muito tempo. Muitos cristãos se julgam ilesos das tentações por fazerem o ano bíblico 30, 40 ou 50 anos até. Se julgam seguros por nunca terem faltado aos cultos da igreja um dia sequer. Se sentem firmes na fé por orarem 3 a 4 vezes por dia. Jactanciosos, orgulhosos, se acham inabaláveis, se esquecendo de que o astuto inimigo das nossas almas não dorme. Satanás vive à nossa espreita, aguardando o momento exato para dar o bote. Num breve descuido, ele planta uma pequena erva daninha no vaso do nosso coração, que com o tempo cresce, ganha corpo, nos sufoca e nos deita por terra. O excesso de confiança própria tem levado muitos à ruína. A independência não santificada provém do egoísmo. Por isso, humildemente, devemos nos postar à disposição dos outros, prontos para servi-los em qualquer situação. Fomos criados para viver em união. O inimigo pode ter êxito em desviar a mente de uma ou duas pessoas. Mas quando vários trocam ideias juntos, há mais segurança e menos chance de confusão, de perplexidade ou derrota. Conta-se que um grupo de porcos-espinhos estavam numa região gélida, passando muito frio. Pensando que iam morrer congelados, se juntaram numa caverna e decidiram dormir abraçadinhos um ao outro, para que o calor de um para com o outro pudesse mantê-los aquecidos. É claro que logo surgiram as reclamações, pois os espinhos de um machucava o outro. Inconformados com isso, o grupo que reclamava, que murmurava, resolveram abandonar o grupo e foram encontrados mortos dias depois. Enquanto que aqueles que resistiram ao incômodo, suportando o espinho alheio, permaneceram vivos, provando que na união há força e na fraqueza há derrota. Deus se apraz de pessoas que não desanimam diante das circunstâncias desfavoráveis. Deus gosta de pessoas que não desistem de seu propósito e muito menos abandonam o seu exército. Ações combinadas em grupo, mesmo que pareçam difíceis de se realizar, com Deus à frente, não tem como dar errado. Salomão nos alerta em Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto vier à sua mão para fazer, faça-o da melhor forma possível, não com preguiça, nem esperando que o outro faça aquilo que depende de você. Não demonstrando imaturidade,
se tornando dependente dos outros, e muito menos permanecendo em estado vegetativo, contente por ser incompetente e ineficiente no trabalho, sobrecarregando a carga do outro. Deus não recruta obreiros que não assumem suas responsabilidades. E Deus se envergonha de quem faz a sua obra desleixadamente. A propagação do Evangelho requer homens independentes e fiéis a Deus, como a bússola o é ao polo. Homens que não temam em chamar o pecado pelo nome, que tenham elevado padrão moral para se opor corajosamente às práticas e costumes degenerados desse século. O verdadeiro servo de Deus deve dominar as circunstâncias e nunca permitir que as circunstâncias o dominem. O caráter individual de cada um não precisa ser sacrificado, mas deve ser ajustado, cultivado e enobrecido. Esse texto está em Obreiros Evangélicos, página 133. Nada deve ser feito por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Quando chegamos aqui no UNASP, em 1981, fomos recebidos e tratados como iguais pela direção da época. Acanhados, nos julgávamos indignos de trabalhar em tão grande instituição. Era demais para nós estarmos aqui no UNASP. Porém, pastores, doutores, professores e obreiros nos elevaram ao mesmo patamar de servos e obreiros do Senhor, provocando em nós o desejo de sempre andar a segunda milha, de fazermos o nosso trabalho da melhor maneira possível, sempre priorizando a necessidade do outro, do próximo, do nosso semelhante. Tudo por gratidão, pela maneira imparcial com que fomos tratados e tidos como superiores aqui nessa instituição. E assim fizemos o mesmo com todos aqueles que o Senhor colocou em nosso caminho. Nesse momento, faço minhas as palavras da serva do Senhor, Ellen G. White, que diz assim: seja o poder de Deus vossa confiança, seja a sua graça a vossa força. Pelo estudo das Escrituras e fervorosa oração, buscai clara compreensão do vosso dever, e então cumpri-o fielmente. É essencial que cultiveis a fidelidade em coisas pequenas, para que adquirem hábitos de integridade em responsabilidades maiores. Os pequenos incidentes da vida diária muitas vezes passam sem os notarmos, mas são essas coisas pequeninas que formam o caráter de todo cidadão que se diz filho de Deus. Todo acontecimento da vida é de grande importância, para o bem ou para o mal. A mente tem que ser educada mediante as provas diárias, para que tenhamos vigor para resistir qualquer situação difícil. Nos dias de provação e perigo, necessitais achar-vos fortalecidos para ficardes firmes ao lado do direito, a despeito de qualquer influência contrária.
Esse está escrito em Testemunhos Seletos, volume 1, páginas 580 e 581. Louvado seja Deus por essas palavras. Amém.